Olá, intensivistas! Então, queridos, neste nosso encontro, nós vamos entrar aí na tão esperada aí, terapêutica medicamentosa. Então, no ambiente de UTI, a gente precisa fazer também analgesia, né? Porque é importante nós, da equipe de enfermagem, estudarmos isso. Obviamente, no ambiente de UTI, por ser um ambiente complexo, nós vamos utilizar drogas que sejam também complexas, né? Não que a gente não utilize lá os analgésicos comuns, pode sim ser utilizado, mas em específico nós vamos estudar aqui, vamos focar nos opioides, porque são medicamentos que requerem um conhecimento diferenciado, porque no ambiente de UTI eles são muito utilizados. É claro, obviamente, que a gente pode fazer uma analgesia menos potente. Tem pacientes que não têm dor, né, crônicas, mas estudos mostram que, embora a maioria dos pacientes na unidade de terapia intensiva receba analgésicos parenterais, né, rotineiramente, por conta do próprio estado, 50% desses pacientes que recebem alta da UTI lembram desse momento da dor e relatam pior experiência enquanto estiveram lá internados. Pasmem, 50% desses casos. Aí você pergunta, e os outros 50%? Obviamente não relataram ou receberam analgésicos menos potentes, ou até entrando aí no grupo dos anti-inflamatórios, né? Que a gente também utiliza muito, né? Tanto os esteroides como não esteroides, mas esses a gente utiliza também na unidade aberta, né? Então, para a gente iniciar, eu queria deixar algumas premissas aqui antes de falar propriamente dito dos opioides, que a gente vai focar nessa nossa aula. Vamos falar do tramadol, o tramal, que é muito conhecido, né? A morfina também, que é muito conhecido, e o fentanil. Você pode perguntar, existem outros? Existem, né? Como análogos, o remifentanil, sulfentanil, a própria codeína também é utilizado, mas em menos escalas. Você pode encontrar em sua unidade esses outros medicamentos, mas o que são mais utilizados? Justamente esses que eu falei: o tramal, o próprio fentanil, que é utilizado também aí no momento de intubação orotraqueal, é muito utilizado junto com um benzodiazepínico, o midazolam, né, que nós vamos estudar no nosso próximo encontro. E a própria morfina também, né, conhecida aí, o famoso de morfe. Algumas premissas a gente tem que mudar de paradigma com o novo advento da unidade de terapia intensiva e, sobretudo, gente, com hoje o advento dos cuidados paliativos. Isso, cuidados paliativos, que está aí muito evidente, né, que tem o seu principal objetivo fornecer ao paciente uma morte saudável, né? Então, nesse ambiente de UTI, antigamente era focado que o paciente sedado era o melhor paciente para se fornecer uma terapêutica de cuidado. Hoje, isso já caiu por terra e houve uma mudança de paradigma, né? O paciente ele precisa estar acordado, na verdade, e calmo, não dormindo e sedado, né? A sedação, e deixando bem claro aqui, não é analgesia. Então, sedar o paciente não quer dizer que eu estou tirando dor. Isso é muito importante. Quando estudarmos no nosso próximo encontro
os benzodiazepínicos que causam uma sedação, nós vamos deixar bem claro que ao sedar o paciente, eu não estou tirando a dor dele. Né? Então, analgésico é um grupo, sedativo é outro. Então, às vezes, eu preciso combinar, né? Realizar uma sedação para tranquilizar o paciente e uma analgesia para retirar a dor. Né? A dor desses pacientes deve ser prioridade no tratamento, porque vários procedimentos, inclusive procedimentos de enfermagem, causam dor ao paciente. Não obstante, a causa ou porquê ele foi estar nesse ambiente crítico, todos os procedimentos que eu falei, deixei aqui bem claro, esses procedimentos invasivos causam muita dor. Então, para vocês terem ideia, apenas uma sonda nasogástrica que incomoda demais o paciente causa uma dor que muitas das vezes é insuportável. Então, é por isso precisamos ter essa noção de que esses procedimentos causam dor para utilizar de forma preventiva para que esse paciente não tenha essa experiência ruim. Outra coisa importante é vamos ter também um encontro falando sobre os bloqueadores neuromusculares. Ele deve ser utilizado em último recurso. Né? Na aula de ventilação mecânica nós vamos unir com a aula de bloqueadores neuromusculares. O que é isso, professor? Para bloquear justamente a função neural. Né? Então, muitas das vezes, para intubar, realizar a intubação orotraqueal, é preciso utilizar o bloqueador neuromuscular para relaxar o paciente, relaxar aquela musculatura. E neste momento eu quero dizer a vocês que relaxamento também não é analgesia. Aí deve ser utilizado aí em último recurso. E para que serve? Por que é utilizado esses analgésicos aí? Ele melhora o conforto, né? Melhora o conforto e alivia esse sofrimento. Por isso eu citei para vocês o cuidado paliativo, né? Porque ele vai reduzir ali uma resposta ao estresse que ele está já passando, relacionado a uma inflamação, a um trauma, a um procedimento que foi realizado. Lembre do nosso último encontro, nós falamos do balão esofágico, causa muita dor esse balão esofágico. Falamos do catéter de PAM, falamos do catéter de PVC, né? Você colocar um catéter pelo pescoço do paciente ali causa realmente muito sofrimento, muita dor. Então, isso deve ser realizado de forma muito adequada, com muita assertividade, porque pode ser preditivo aí de morbimortalidade e de tempo de internação. Então, por isso que é importante a gente não subestimar a dor desse paciente, porque pode gerar um indicativo diferente. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouco que existe uma escala, né, para nós mensurarmos aí a dor do paciente. E essa escala é chamada escala da dor. A gente utiliza ela também muito na unidade de emergência, sobretudo na classificação de risco, para a gente, tendo a dor como quinto sinal vital, aí, para a gente pergunta ao paciente justamente qual a intensidade da dor. E aí você me pergunta, se o paciente estiver dormindo, estiver em coma, estiver sedado, aí nós vamos analisar pelo monitor multiparamétrico. Né? Para você ter ideia, uma elevação de pressão pode ser um caso concreto de dor. Uma alteração na frequência cardíaca pode ser também um caso indicativo de dor. Então nós temos essa escala numérica, né? Ela vai de 1 a 10, de 0 a 10, perdão, sendo que 0 é sem dor, 10 é a dor máxima, né? Então aí está insuportável. Então tem as faces também, se o paciente estiver acordado, tem as faces de dor, né? Se o paciente sorri, ele está com dor 0, se o paciente chora, né, numa evolução, ele está com dor 10. Então a gente precisa monitorizar esse paciente no monitor multiparamétrico
E também, gente, no decorrer do dia a dia, na postura do paciente, se ele está com uma postura muito agitada, né? Depois de alguma intervenção, isso pode ser um indicativo de uma dor também. Então é importante ser analisado isso. E para nós iniciarmos, nós vamos falar um pouco sobre os opioides, né? E vamos falar inicialmente o que são, né? E vamos falar do Tramal e nesse nosso primeiro encontro. E vamos falar também no próximo vídeo aí do fentanil e obviamente da morfina, nosso famoso Dimorf. O Tramal ou Tramadol, você pode encontrar, é um opioide que é sintético, é o mais fraco de todos, inclusive é muito utilizado aí nas unidades de emergência. Ele é mais fraco que a morfina e mais fraco que o fentanil. Por quê? A gente vai começar pelo mais fraco, porque é justamente isso. Cada paciente tem um limiar de dor e tem os receptivos que são importantes aí para considerar isso, a dor desse paciente. Então, a gente pode iniciar com uma dipirona, que pode não fazer efeito nenhum, e pode evoluir aí para o paciente usar o Tramadol. Só que o Tramal, ele tem alguns efeitos colaterais, justamente que é importante. Toda vez que a gente antes de fazer o Tramal, a gente faz um antiemético. Geralmente aí é feito um Dramin. Então por quê? Porque ele causa náuseas e muito vômito. Então a gente usa ali no Soril de 100 um Dramin previamente e depois usa o Tramadol. Desses efeitos gerais aí dos opioides, o mais importante que eu quero que vocês saiam neste nosso encontro é a depressão respiratória, sobretudo no paciente em uso de morfina. Então, assim, quando a gente fala da morfina, a gente vai falar muito em depressão respiratória. Então, todo cuidado é pouco ao fazer uma analgesia desse paciente com o Dimorf. Falando do Tramal, a náusea é mais característica. Não que ele não cause, mas causa também um pouco. Mas com referência, fazendo aí uma comparação entre o Tramal, o fentanil e a morfina, o Tramal causa menos, né? Mas ele causa assim uma analgesia leve, né? Ele pode causar também náuseas e vômitos, como eu falei, alguns casos constipação e até hipotensão. Ele pode causar por conta da diminuição da dor, automaticamente diminui também, pode acontecer uma diminuição aí da pressão. E o que é importante, como eu disse, fazer um antiemético antes, né? E logo após observar esse paciente e fazer analgesia com Tramal. Não resolvendo, a gente parte para um analgésico mais potente, né? Nesse caso aí já evoluindo com a morfina ou com o próprio fentanil. Porque o Tramal ele é um análogo sintético, né? Com efeito ele tem uma inibição da captação de serotonina e noradrenalina. Então, assim, ele, através dos receptores, ele vai se ligar e vai atingir a sua eficácia, que nesse caso aí é a redução da dor, diminuição ou extirpação total dela por conta de sua grande eficácia. Então, no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre a morfina e o fentanil. O que a gente precisa focar, a equipe de enfermagem, é nesses sinais e sintomas, né? Na verdade, nesses efeitos, né, colaterais do Tramal. Analisar, sobretudo, o acesso para ver sinais flogísticos, obviamente, e neste momento, ver se a dose que foi feita de forma eficaz para atingir a sua eficácia plena.
A ampola de tramal, acabei não falando, ela tem, são ampolas de 2 ml, você pode achar, e geralmente ela é diluída 2:8, né? 2:8 a gente existe o tramal de 100 mg e o de 50 mg, né? Então, fazendo essa mistura aí de 2:8, a gente vai fazendo de acordo com a prescrição médica. Às vezes ele pede para fazer 2 ml, se o paciente tiver com muita dor, a gente coloca no seringue de 100 ali também, e aí ou de 50 ou de 100 ml, dependendo da dor e dependendo da prescrição médica. Grande abraço, espero ter deixado bem claro. Dá lá nos comentários, curte, coloca as suas dúvidas, né, para que a gente saia deste nosso encontro sem nenhuma dúvida e que a gente possa fazer uma diferença lá no nosso ambiente de terapia intensiva. Estuda que a vida muda. Grande abraço.